Hoje vamos aprender a fazer uma deliciosa torta veludo vermelho. Quem vai nos ensinar a fazer a torta é a cake designer Maruza Constâncio. Tudo bem, Maruza? Tudo bem. Prazer tê-la aqui no Sempre Feliz. O prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Maruza, a torta ela é elaborada, mas ela é fácil de fazer? Existem vários tipos de receita, né? A torta veludo vermelho agora todo mundo pede esse tipo de torta. E todo mundo quer aprender o bolo, que é muito interessante, criança gosta porque é vermelho. Então eu acabei criando uma outra massa mais fácil, que é uma pasta de liquidificador também, que fica mais fácil para a pessoa fazer em casa, né? Fazer para as crianças ou fazer para um lanche para tomar com café. Né, que é muito gostoso, ou então fazer uma torta também, uma torta mais rápida, para uma coisa mais à noite, né? Então ela é mais fácil de fazer. Então a gente só vai usar o liquidificador e um creme batido na batedeira, né? E aí só montar a torta. E aí a decoração vai Aí fica a gosto. Isso, fica a gosto. Aí a gente vai dando algumas ideias. Com certeza. Então vamos começar? Aqui nós vamos começar a bater no liquidificador os líquidos, que a gente bate primeiro. Mas antes, na receita, tem os ingredientes. E aí o único detalhe é que a gente vai colocar o vinagre no leite, porque aqui no Brasil a gente não tem um outro tipo de produto que os americanos usam muito. Então a gente adaptou e aí a gente talha o leite. A gente faz uma modificação no leite e aí a massa fica aveludada. Entendi. Também. Você vai misturar então e vai colocar no liquidificador para bater, né? Isso, aqui eu vou colocar os ovos e vou bater junto com o óleo. E aí o leite ali, ele é um minuto que ele talha, sabe? Aí a gente já bate. Entendi. Então, enquanto você vai batendo aí os ingredientes, eu vou chamar a receita para você aí de casa poder anotar direitinho a quantidade dos ingredientes utilizados nessa torta. Então, Maruza, aí você já colocou então os ovos, o leite que você misturou, né? E agora aqui eu vou colocar o açúcar e o chocolate, né? Porque aqui o mais fácil da massa do liquidificador é você fazer tudo primeiro os líquidos e depois você colocando um pouco da farinha. Por último, nós vamos colocar só a farinha de trigo. Estamos de volta do intervalo. Hoje estamos aprendendo a fazer torta veludo vermelho com a cake designer Maruza Constâncio. Maruza, o que você fez nesse tempinho? Quais foram os ingredientes que você colocou? Eu coloquei os líquidos e aí coloquei a farinha, né? O açúcar, o chocolate e a farinha. Aí bati, agora eu vou tirar e aí agora eu vou tingir a massa. Então aí a gente coloca.
tá vendo? Ela é uma massa bem fina. Sim, bem fininha mesmo, né? E é muito prático de fazer, porque geralmente a pessoa fala, não vou fazer bolo, tem que usar batedeira. Então aí ela pode fazer uma massa muito boa, fazer uma massa no próprio liquidificador. E é uma massa rápida de fazer. Então aqui, aí a gente finaliza aqui com um corante, que é um corante vermelho. E aí a gente vai colocar, aqui como a colher é um pouquinho só maior, então ela deve ter uma média de umas 2 colheres de sopa dentro da receita que eu dei, né? Sim. Então aí a gente coloca aqui o corante. Sim. E aí a gente vira na massa e mistura. Você vê que a massa, ela realmente vai ficando vermelha. Ah, ela vai ficando com uma cor muito bonita. Né? E essa massa é uma massa muito boa. E geralmente você pode fazer essa massa para cupcake, né? Você pode fazer essa massa para assar ou só para comer com um café de tarde, para tomar um café. Um bolinho simples, rápido, exatamente. Fácil. Uhum. E aí, ou então você pode fazer uma torta. Sim. Né? A gente faz muito torta de veludo vermelho. E aí, por último aqui, a gente vai colocar o fermento. Toda farinha, o fermento já tem que ser peneirado. Aqui, tudo aqui já foi peneirado. Sim. Né? E aí você pode usar ou com uma colher devagar, né, nesse sentido, ou então com o próprio fouet. Aqui eu estou usando, porque às vezes a pessoa às vezes não tem nada mais prático, né? Ou às vezes não tem alguma coisa e acha que a massa vai ficar diferente, não fica não, é só mexer devagar. Entendi. E aí tá vendo a consistência da massa? E ela pega uma cor bonita, né? Isso. Às vezes as pessoas acham que é beterraba, né? Torta de beterraba. Torta, mas não é. E ela, como ela leva o chocolate, então ela fica com sabor de chocolate. Então aqui, essa massa que eu fiz, ela dá 2 formas dessa de 20 centímetros. Então aqui já tá untada e aqui a gente vai colocar ela. Isso, até a metade aqui, ó. Geralmente a pessoa assa um pouquinho e aí faz um pouquinho de cupcake também. Entendi. Né? É uma massa que rende, né? Bastante. Sim, e aí aqui, dessa aqui a gente põe pra assar. Essa aqui a gente vai tirar e vai fazer uma torta com ela com 2 recheios. Sim, quanto tempo no forno? No forno ela vai ficar de 40 a 50 minutos, na temperatura 180. Sim. Tem forno que é diferente, né? Então tudo depende, a pessoa tem que colocar uns 10 minutos para poder esquentar no forno, o forno esquentar antes de pôr a massa. Sim. E deixa nos 180 graus. E aí depois de mais ou menos uns 35 minutos que ela vê como é que tá ficando a massa. Nunca abrir o forno, que se abrir o forno, vai embora a massa no forno. Né? Então, você já trouxe uma aqui, deixa eu te ajudar. Aqui. Posso tirar essa daqui? Isso. Já trouxe uma pronta, cortadinha. Isso. Aqui a gente vê que aqui ela é mais fácil, porque o tamanho dela, esse aqui é um tamanho muito bom, porque é um tamanho que dá, assim, dá bastante fatia. E ela, como ela vai ficar com 2 recheios, ela fica bem gordinha também. Ela fica naquela altura? Ela fica naquela altura. Gente, mas ela quase duplica de tamanho. Exatamente. Ela fica bem grande, né? Duplica. Então aqui, geralmente a gente monta no aro. Mas se a pessoa não tiver, não tem problema. Ela pode montar na própria forma do bolo. Sim, sim. Né? E aí, tá vendo? Ela é uma massa que fica fofinha. Entendi. Entendeu? Agora aqui a gente vai molhar com uma calda. A calda, a pessoa faz a calda que quiser. Pode fazer com a calda do morango, pode fazer com leite condensado. Aí tudo depende. Tem gente que não gosta de molhar. Gosta dele mais sequinho para sentir o recheio. Mas aqui a gente vai, né? A gente vai molhar para ver. Então aqui a gente coloca aqui o aro. Isso aqui é fácil de achar, ou se não for no aro, pode ser na própria forma do bolo, só depois virar. Sim. Então aqui a gente vai molhar, a gente molha um pouquinho o bolo e aí a gente vem com o recheio. O recheio é rápido, tá na receita que eu dei. É só bater, o chantilly já é batido, acrescentar o chocolate, que é o chocolate também derretido, e misturar. Né? Tá bom, então ele fica muito gostoso, ele fica com uma consistência boa aí. E isso aqui a pessoa pode fazer tanto para rechear, como para poder cobrir o bolo também. Entendi, de cobertura. Isso, pode fazer tanto um quanto o outro. Então o chantilly com chocolate branco, ele combina muito com
com o morango. Então ele fica muito suave, fica muito gostoso. E pode ser não só morango, pode ser um damasco, pode ser uma outra fruta aqui também, que fica gostosa também. Mas como o bolo é veludo vermelho, então fica bonito você partir o bolo vermelho com o creme branco. Sim, né? Dá aquele contraste, Exatamente. Né? Aqui eu trouxe já o morango, então o morango eu gosto de fazer ele muitas vezes in natura, só picar e colocar uma colher de açúcar e deixar ele assim, tá? E aí depois a gente vai... Deixa ele um pouco, porque o açúcar é um autoconservante, né? Ah, sim. Então, mas isso quando tiver que fazer, a pessoa faz no dia e na hora, não pode guardar, não. Porque aí o morango fica mais fresquinho, o cheiro do morango também fica muito forte, né? Sim. E só um pouquinho de açúcar, né? Porque o morango ele já é doce, ele já é uma fruta muito doce. Sim. E porque não pode colocar muito, porque o morango ele solta muita água, né? Toda fruta solta água. Então, se colocar muito açúcar, ele vai soltando mais água ainda. Entendi. Então, às vezes não é bom. Então, só colocar um açúcar, porque o açúcar é mais para conservar. Entendi. Né? Então, aqui, antes da gente colocar, a gente molha aqui antes. Aqui eu tô molhando antes. Se a pessoa quiser, ela pode até virar. E é uma massa fofinha, tá vendo? E aí, a gente vira e molha mais um pouquinho e coloca, ó. Aqui pode ser tanto um outro tamanho, pode fazer num tamanho de 25 centímetros a massa, né? Pode dobrar a massa e fazer um outro. Então aqui é a mesma coisa. Fica uma torta, é uma torta fácil de fazer, a pessoa pode fazer no dia, para um jantar ou para criança. E tudo que eu tô fazendo, a pessoa também pode fazer com o próprio cupcake. Sim. Né, com o recheio do cupcake também, né? Que criança gosta muito de cupcake. E criança gosta de muita coisa colorida, né? Sim, chama atenção, né? Chama ainda mais o vermelho, atenção. chama bastante Exatamente. E esse bolo, ele é um bolo que veio para o Brasil já tem um tempo, mas todo mundo gosta muito, o fato de ser colorido, o fato da textura da massa ser uma textura muito boa também. Então ele fica muito gostoso. E o recheio a pessoa usa o que quer, né? É verdade. Pode usar as frutas da época Pode usar, também, pode né? usar recheio de chocolate. Eu gosto muito de fazer ele com o recheio branco, porque quando você corta, ele fica bem sugestivo, né? Entendi. Então, quando você corta, ele dá o contraste do branco com o vermelho, então fica bem bonito. Entendi. E aqui a gente só finaliza, ó. A gente molha um pouco e aí a gente tampa o bolo. O que eu tô fazendo no aro, a pessoa pode fazer na própria forma. Aí aperta, né? Se ela quiser levar para a geladeira, para deixar ele descansar, ela só passa um insufilme e deixa um pouquinho na geladeira. Pode deixar umas 2, 3 horas e depois desenforma. Entendi. Né? Aí aqui a gente vai desenformar. Opa! Você já partiu um pedaço para mim e você já começou a confeitar essa torta que a gente estava fazendo, aqui né? eu cobri com o mesmo creme do recheio, né? Se a pessoa tiver um saco de confeitar, ela pode criar várias coisas no bolo, né? Ixi, aqui já tá caindo um verde que eu coloquei. Mas ela pode criar várias coisas. Ou então ela pode fazer um ganache com chocolate. Ela pode fazer uma decoração no bolo diferente, né? E aí ela pode colocar uns morangos. Cada um inventa do jeito que quiser, né? Entendi. Porque ele decorado chama muito mais atenção, né? Sim. E aí depende do que a pessoa quer fazer. Aí vai da criatividade. Isso. Aí ela vai usando com chocolate, ela vai usando com morango, ela usa com o próprio creme. Claro. Né? Aí ela vai usando do jeito que quiser. Agora eu espero que você goste. Tá, Maruza, eu vou experimentar assim, mas antes a gente vai orar. E na verdade, eu vou convidar a Amy para vir aqui e orar pra gente hoje. Coisa boa. Então, depois você vai experimentar, tá? Prometo que vai ter um pratinho pra você também. Aí depois você volta pra lá, canta e aí você experimenta. Cantar dá fome, você né? sabe, né? Eu sei, apresentar o programa aí também tá dando. Então, Amy, por favor, faça a nossa oração. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Somos gratos ao Senhor, a Deus, e a tua palavra diz que devemos dar graças em todo o tempo, em todas as coisas. Nós te agradecemos por tudo que já vivemos, por aquilo que ainda vamos viver. Te agradecemos também por este alimento que vai ser, Pai, saboreado. Colocamos diante do Senhor, Pai querido, cada vida e pedimos ao Senhor, Pai, continue conosco, continue cuidando de nós, nos dando sabedoria e graça para vivermos dia após dia na tua presença com excelência diante do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Obrigada, Amy. Amém. Agora eu vou experimentar, você volta pra lá, depois você canta e depois aí a gente negocia aqui. Vamos experimentar então, Maruza. Muito bom, muito, muito bom. Realmente dá pra sentir. A massa fica fofinha, né? Fica bem fofinha. Dá pra sentir de leve o gosto do chocolate e o morango, gente. Morango é morango, né? É muito difícil uma pessoa não gostar de morango, né? Muito bom. Enquanto eu experimento aqui, queria que você deixasse os contatos. Isso. Lá a gente tem uma doceria, ali no Jaraguá, né? Que lá é doceria ateliê, porque além das tortas, a gente faz também bolos decorados, bolo para casamento, aniversário, né? E lá a rua é Boa Ventura, 1557, o bairro Jaraguá. E o telefone é 3088-2424. E tem nosso site também, que já está cheio de novidades agora esse ano, né? A gente já está fazendo uma opção de coisa bacana. Ai, que bacana. E a pessoa pode acessar também, que é o www.maruzaconstancio.com.br. Ai, Maruza, muito obrigada. Foi um prazer, ficou eu que te lindo agradeço. O bolo, a torta, ficou linda. Isso. E eu espero que você volte mais e mais vezes aqui no Volto Sempre sempre, Feliz. sempre que me convidar eu venho, é um prazer. Prazer é todo nosso.